Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar de algo que eu já imaginava que fosse acontecer. Com a participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e obviamente por conta das boas atuações do Flamengo, jogadores ganham destaque, começam a entrar na mira de clubes, inclusive da Europa, e aconteceu com o goleiro Rossi. Já já a gente vai contar aqui qual clube da Europa está de olho no goleiro Rossi e se o Flamengo pretende negociar esse jogador ou não, tendo visto que o jogador vive um grande momento e tem contrato com o Flamengo até 2027. O que pensa a diretoria e qual clube está de olho em Rossi? Já já no vídeo de agora. Mas antes, aquele pedido clássico para a gente se dar bem em cima do Bayern de Munique, que tal você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e também ativar o sininho aí, a notificação. Galera, antes de falar do goleiro Rossi, eu quero falar sobre um assunto aqui. Eu tenho acompanhado muito as redes sociais e eu confesso para vocês que aquele papo de que torcer para os brasileiros, realmente parece que só eu pensei dessa maneira, porque os rivais do Flamengo estão rindo à toa com o fato do Flamengo ter pego o Bayern de Munique e também ter entrado numa chave extremamente difícil, porque se passar pelo Bayern de Munique, vai ter provavelmente o PSG, depois Manchester City, Real Madrid, ou seja, o Flamengo está disputando uma Champions League. O Flamengo entrou numa Champions League. Onde eu quero chegar e por que eu estou falando sobre isso? Pessoal, o Flamengo não tem obrigação de nada. O que acontecer diante do Bayern de Munique, ok. Óbvio, a não ser que seja uma goleada, uma humilhação, o que não vai acontecer, o que eu acho que não vai acontecer, porque o Flamengo não vai deixar isso acontecer, até porque o Flamengo tem um elenco com jogadores de nível Europa, o Flamengo tem um treinador que é muito bom, o Felipe Luiz é um baita treinador, extremamente estudioso, já mostrou isso em vários momentos, em várias outras oportunidades. Então você, torcedor do Flamengo, você pode acreditar e você deve acreditar numa vitória em cima do Bayern de Munique. Eu estou falando sobre isso para não deixar o clima da torcida rival, dos torcedores rivais, tomarem conta de vocês. Porque não tem como você não pensar que o Flamengo pode ganhar esse jogo. Por que o Flamengo entra em campo já derrotado? Não, pelo contrário. O Flamengo tem que desfrutar desse momento. O Flamengo vai ter a oportunidade de enfrentar um Bayern de Munique. E se passar pelo Bayern de Munique, vai ter a oportunidade de enfrentar provavelmente um outro gigante da Europa, que é o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões. Aí, se passa pelo PSG, tem a possibilidade provavelmente de encarar um Real Madrid, o Manchester City. É desfrutar o momento. O Bruno Henrique deu uma entrevista coletiva e eu concordo com ele. O Flamengo tem que curtir essa fase, curtir esse momento, porque os jogadores do Flamengo estão tendo uma oportunidade única. Quando que o próprio Bruno Henrique vai disputar um Bayern de Munique novamente? Nunca mais, gente. Quando que, deixa eu pensar aqui, um Luiz Araújo talvez vai enfrentar um Bayern de Munique? Talvez nunca mais. O Wallace, o garoto que entra cheio de vontade, cheio de tesão, porque ele sabe que é uma oportunidade única. O Michael deveria pensar da mesma maneira, o Cebolinha, todos têm que pensar da mesma maneira. E o Felipe Luiz é um baita treinador, estratégia pura. Se tentar bater de frente no nível técnico, não vai dar certo, porque o nível técnico dos caras é muito acima. Isso não é nenhum demérito ao Flamengo. Mas o Flamengo tem um treinador que vai montar uma estratégia que eu tenho certeza que pode surpreender, ou surpreender não é a palavra certa, mas que pode fazer um jogo de frente com o Bayern de Munique. É um jogo só, gente. Em um jogo, muita coisa acontece. Tem uma expulsão de um lado, tem uma bola que desvia, acaba atrapalhando o goleiro e entra, estufa a rede. Tem um erro de árbitro. Tem muita coisa envolvida. Muita coisa envolvida. Tem o calor que vai atrapalhar a vida do time alemão, sem sombra de dúvidas. Pega o jogo do Bayern de Munique, depois, contra o Benfica, após o apito final, como os jogadores do Bayern de Munique estavam destruídos, cansados. O Thomas Müller deu uma entrevista, ele bufava, sabe, não conseguia nem falar direito, porque o calor estava intenso, e vai estar intenso também no domingo. E por falar no domingo, os deuses do futebol prepararam tudo da melhor maneira possível. Vai ser um domingo, o jogo, às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Gente, o Brasil vai parar.
Arrisco a dizer que o mundo vai parar para assistir esse jogo. A emissora que vai transmitir, a TV Globo, anota aí. Recorde de audiência sem sombra de dúvida. Estou falando isso hoje, tá? Hoje, eu estou gravando esse vídeo quinta-noite, mas eu vou soltar o vídeo sexta-feira. Vocês podem anotar aí. Recorde de audiência, porque o mundo vai parar. Todo mundo vai querer assistir esse jogo. Os torcedores do Flamengo, a maior torcida do Brasil, vai assistir esse jogo. Um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. E os rivais também vão assistir para ficar secando, porque é isso que eles estão fazendo ultimamente. Todos estão rindo pelo fato do Flamengo ter pego o Bayern de Munique. Tinha muita gente preocupada com o Flamengo nessa competição. Caramba, será que o Flamengo vai chegar longe? Pois é, mas ainda acredito numa vitória do Flamengo e acredito sim o Flamengo desfrutando desse momento. Curta o momento, torcedor. O Flamengo está tendo a oportunidade de encarar o Bayern de Munique, que além de ser um clube enorme, é uma marca muito forte no mundo. É uma oportunidade única. Curtir o momento. E repito, o que vier é lucro. O Flamengo entra, entre aspas, como azarão, sem nenhuma obrigação. Mas eu tenho certeza que vai bater de frente com o time alemão e quem sabe conseguir essa vitória. Assim seja! Agora vamos falar da informação do Rossi, galera. O jornal AS da Espanha, que me chamou a atenção, foi um jornal da Espanha que falou isso. Valorizado, Rossi do Flamengo entra na mira de clubes do exterior. A Udinese da Itália observa o goleiro desde a época do Boca Juniors e fez contatos iniciais para tentar a contratação para a próxima temporada. 3 clubes da Premier League e times da Arábia Saudita também têm interesse no argentino, que já atuou pelo Al Nassr. O Flamengo, por sua vez, não deseja negociar Rossi, que tem contrato até o fim de 2027. A diretoria rubro-negra, inclusive, quer renovar o vínculo até o fim de 2031. Bom, gente, antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes, eu já havia dito que o Flamengo estava conversando com os empresários do Rossi para renovar o contrato. Na época que ele sofreu aquela tentativa de assalto, o carro dele acabou sendo atingido, e muita gente estava achando que ele iria embora do Flamengo por conta disso. E eu noticiei na época, eu falei, gente, não, pelo contrário, Flamengo e Rossi estão conversando por uma renovação de contrato. Mas por que eu estou falando dessa informação do jornal AS da Espanha? Porque isso aqui vai acontecer, tá, gente? A forma como o Flamengo está se destacando na Copa do Mundo de Clubes vai fazer com que os clubes da Europa olhem mais para o elenco do Flamengo, observem mais jogadores. O Wesley provavelmente vai chamar mais a atenção de alguns times. O Alacian também, que tem uma multa rescisória baixa, o Flamengo pretende renovar para aumentar essa multa rescisória. Isso aqui é normal, gente. Isso vai acontecer. Não tem jeito. Não adianta falar, ai meu Deus, muitos jogadores serão procurados. Cabe ao Flamengo saber administrar essas procuras, essas sondagens e, obviamente, não deixar nenhum jogador importante sair. Eu considero o Rossi importante. E só para trazer o outro lado, eu entrei em contato com uma pessoa do Flamengo perguntando se essa informação procedia e a pessoa disse o seguinte: aqui é o único clube do mundo em que todo mundo tem interesse em nossos jogadores, mas nunca demonstram a quem de direito, que no caso é a gente da diretoria, porque até agora não chegou nada. Mas é a informação aí do jornal da Espanha, repito, eu trouxe um lado e agora estou trazendo outro aqui do Flamengo. Então, galera, vai se acostumando, porque isso vai acontecer, mais jogadores receberão sondagens. Por exemplo, no vídeo anterior a gente já havia dito do Arrascaeta, vários jogadores vão receber sondagem. Agora, o Flamengo busca a contratação e também busca reformular o elenco. Quero ver se alguém vai demonstrar interesse no Michael, que está indo muito mal, no Cebolinha, que está indo muito mal, no Juninho, que o Flamengo fez um investimento aí de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais para contratar esse jogador. Então é o momento de alguns jogadores tentarem essa valorização para quem sabe o Flamengo conseguir fazer uma boa negociação futura. Bom, pessoal, vou ser sincero, estou extremamente ansioso para domingo, tá? Muito ansioso mesmo, curioso para ver como é que vai ser esse jogo, mas repito, confiante numa vitória do Mengão. Não deixe de se inscrever no canal aí, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com geral, fica ligado nas outras redes sociais também, que a gente está publicando muita coisa lá, @VeneCasagrande, Twitter, @VeneCasagrande, Instagram. Valeu, galera, beijo, fui!